Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Átila Almada, sou pesquisador da memória ferroviária há 20 anos e este é o segundo de 3 vídeos com o assunto "E os trens de passageiros, hein?", com a história de reativação de trechos, obras do Intercidades, possibilidades de ligação. Eu quero trazer para você, como já trouxe no primeiro vídeo, que está aqui na descrição e que recomendo você ver primeiro, quero trazer de maneira muito honesta quais são as possibilidades efetivas e quais são as barreiras para a volta dos trens de passageiros no estado de São Paulo. Se esse é um assunto que interessa, já sabe, inscreva-se aqui no canal se ainda não é inscrito, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo e ao final do vídeo deixe a sua curtida e o seu comentário. No primeiro vídeo nós falamos sobre a parte de estrutura, linha, leito, bitolas, estações, enfim. Hoje nós vamos falar sobre os trens em si. Vamos analisar qual é a disponibilidade de material rodante existente e o que precisa ser refeito ou comprado ou feito do zero até para que esses trens voltem a circular. Lembrando, a volta dos trens de passageiros é uma possibilidade, não uma garantia. E de maneira muito clara e objetiva, nós vamos analisar a combinação de fatores. Então, embarque, a viagem vai começar agora. Preciso fazer aqui um pequeno aviso ou alguns avisos a respeito deste vídeo. Eu sei que existem projetos em andamento, como o projeto do TIC, que é o Trem Intercidades, mas eu ainda não produzi conteúdo a respeito disso. Se você quiser conteúdo sobre o TIC, deixe aqui nos comentários e, a depender das reações de vocês, eu produzo vídeo sobre o assunto. Mas o TIC, ele é uma realidade pequena. O Trem Intercidades, ele é um trem que parte de São Paulo para linhas num raio de mais ou menos 100 km de distância. A ideia destes vídeos é discutir em todo o estado, portanto o modelo do TIC é um modelo restrito para o que eu quero falar aqui. Não adianta pensar que vai ter modelo de TIC por todo o estado de São Paulo, porque a operação desse tipo de trem ela é viável apenas na região metropolitana e extensões. Não vai adiantar a gente achar que vai ter um TIC ou um modelo de TIC rodando sei lá, em Tupã, em Garça, um pouco complicado. Existem até projetos de trens para estas áreas, expansões e conversas, mas ainda são muito preliminares. Então eu quero trabalhar com que efetivamente existe ou pode existir de maneira mais prática, sem mirabolâncias, sem elucubrações, sem especulações que ao fim e ao cabo não vão levar a muita coisa. Isso posto, vamos entender dentro das ferrovias que estão aí o que dá para ser feito. Obviamente, obras de adequação de espaço e linhas acontecerão, como eu já disse no primeiro vídeo, mas nós vamos pensar nas regiões e na realidade do interior de São Paulo, principalmente, uma vez que a capital ela é servida pela CPTM e os serviços do Intercidades ampliarão essa capacidade, certo? Então, vamos começar falando sobre os carros de passageiros, o que dá para pensar em termos disso e como essa malha, como essa disponibilidade de material rodante para a malha, sendo mais específico, deve acontecer para as operações dos trens. Tá vendo aí a foto? Este é um carro Bud 500 ex-Sorocabana Fepasa que permaneceu anos abandonado no pátio de Presidente Prudente. E acredite, era um dos que estava em melhor estado de conservação externo. Por dentro, nada, vazio, oco. Chegamos ao ponto inicial. Não dá para achar que temos disponibilidade agora, hoje, de carros de passageiros para formar novos trens regulares. Por quê? Vamos por partes. Em termos de linha do tempo, esse é um transporte que parou há 2 décadas e meia ou há um quarto de século. Se nós pensássemos ali em 2001, 2002, ainda dava para pegar a maioria dos carros de passageiros que tinham sido recém-desativados, restaurar, reformar, readequar e colocar para rodar. Mas o fato é que, passados alguns anos, se percebeu que esse transporte não ia voltar. E aí, de bêbado não tem dono, você sabe, carros de passageiros abandonados em pátios e estações
foram sendo furtados, saqueados e muitos destruídos. Só para você ter um exemplo, na região de Boa Vista, em Campinas, havia um enfileiramento de carros Budimil de bitola larga da antiga estrada de ferro Araraquara. Estes carros foram incendiados ou cortados no maçarico. No pátio de Botucatu, área Sorocabana, vários carros Bud 500 ou 800, igualmente cortados. Sobraram muito poucos. Estes carros, os Bud 500, 800 e 1000, ainda tinham, se preservados tivessem sido, a vantagem de serem carros de aço inoxidável, o que significa que a caixa, a carroceria deles, é muito mais robusta e muito menos suscetível a intempéries da natureza, vamos dizer assim. Mas tem um outro problema que atingiu os carros que sobraram. Já chego lá. Outros tipos de carros, como os latinha de pêssego, apelido que alguns carros receberam na Mogiana, os chumbinhos recuperados ou os carros Pullman Standard, ex-Companhia Paulista, são de aço carbono. A caixa de aço carbono ela é suscetível à ferrugem, então carros expostos ao sol, à chuva, acabam enferrujando, o que torna muito mais difícil a recuperação do que, por exemplo, um carro de aço inox. Porém, mesmo os carros de aço inox sofreram com outro problema. Aliás, este problema, tanto dos inox quanto os do aço carbono: o fogo. Havia uma fila de carros de aço inox que dava para compor aí tranquilamente 2 trens no pátio de triagem paulista, carros da série Bud 800, predominantemente, em Sorocabana. Só que estes carros, ao longo das décadas, foram incendiados e não sobram mais do que uns 2 ou 3 ainda possíveis de recuperação. O que eu quero dizer com isso? Que estes carros antigos não formariam frota suficiente para compor a demanda de trens regulares e diários. Então, para que serviriam os carros antigos ainda recuperáveis? Ora, apenas para trens turísticos. Vale dizer, alguns já estão nessa função. O Expresso Turístico, por exemplo, da CPTM, que opera rotas a partir da Estação da Luz, sentido Jundiaí, Paranapiacaba ou Mogi das Cruzes, hoje é composto por 4 carros de aço inoxidável Budimil, ex-Araraquara e Fepasa. Há como restaurar outros? Sim, vários. Existem alguns no Movimento de Preservação Ferroviária da Sorocabana, alguns em posse da BPF na Moca, em Guararema, outros em Cruzeiro. Mas estes vários não são suficientes para trens regulares, apenas para turísticos. Portanto, para trens regulares teria que ser feita uma nova compra de material rodante, uma nova compra de carros de passageiros. E aí temos um outro nó. Nós não temos mais uma indústria robusta nacional de carros de passageiros, como outrora já tivemos Mafersa ou Cobrasma. Nós temos uma filial da Alstom, que é francesa, aqui no Brasil, e eventuais linhas de montagem em convênio da CAF. O que significa? Significa que nós teríamos que estudar, nós, claro, né, quem for montar esses trens, se governo, se PPP, enfim, falo disso no próximo vídeo, mas teriam que ser estudadas as possibilidades ou de adaptação de modelos de carros que já existem em outros países às linhas brasileiras, ou projetos que comecem do zero, adequados à nossa realidade. De qualquer maneira, isso levaria tempo e requereria um investimento bastante pesado. Carros de passageiros, você sabe, são tracionados por locomotivas. E qual é o sonho da geral, o sonho dos apaixonados por ferrovias, assim como eu, é ver locomotiva elétrica rodando. E aí, dá para rodar locomotiva elétrica? Dá uma olhadinha no próximo slide. Pois é. Locomotivas elétricas, esqueça. As antigas, esqueça totalmente. Sendo muito transparente, nenhuma das locomotivas elétricas antigas que ainda existem, porque muitas também já foram destruídas, então você tem aí uma ou outra V8, uma ou outra Loba, e só estas locomotivas não voltam a circular. Aí você vai me dizer, mas tem um monte de Loba em pátio, tem box, tem Vandeca, mas elas foram totalmente saqueadas, elas estão vazias, elas são apenas caixas, não existem mais motores, não existem mais componentes, instrumentos, não existe nada, e nem existe estoque para isso, uma vez que esse tipo de transporte foi cessado há quase 30 anos. Portanto, as locomotivas elétricas que ainda sobram, eu posso aqui contar nos dedos. Existe uma Loba preservada esteticamente no movimento da Sorocabana, existe uma segunda lá que pode também ser restaurada,
Existe uma V8 na BPF da Moca, existem duas no Instituto de Memória Ferroviária de Rio Claro e uma em Cruzeiro. Da antiga SPR Rio Santos Jundiaí, existe uma English Electric na Moca e duas em Cruzeiro. Existem pontualmente em algumas estações preservadas por prefeituras lobas e mini-saias, mas nós não vamos muito além disso. Todas essas locomotivas, elas são consideradas para preservação estática, ou seja, não para preservação em rodagem. Se você quer entender por que é difícil as locomotivas elétricas voltarem a funcionar, dá uma olhada na playlist sobre esse assunto, eu também vou deixar aqui na descrição. Mas basicamente, as locomotivas elétricas antigas, além de não estarem disponíveis e não terem peças, elas adotam um sistema de tração e de consumo de energia muito maior do que o que as linhas pedem hoje. Além disso, se você quer locomotiva elétrica, você está pensando num nicho muito pequeno das ferrovias. Primeiro porque hoje o que nós temos de eletrificado, efetivamente, são só os trechos da CPTM. Além dos domínios da CPTM, ou seja, depois de Jundiaí, depois de Estudantes, depois de Amador Bueno ou depois de Rio Grande da Serra, não existe mais eletrificação. O que existia foi erradicado, portanto, teriam que se reeletrificar os trechos. Mas, mesmo considerando a possibilidade remotíssima de uma reeletrificação, ela também teve limites. Ela não chegou além de Bauru, na linha da Paulista, além de Araraquara / Rincão, pelo tronco principal também da Paulista, e além da região de Assis, pela Sorocabana. Então, não dá para pensar que seriam todas as linhas eletrificadas, porque algumas nem foram. Para além dessas linhas, não houve eletrificação, a Mogiana nunca foi eletrificada, os trechos ex-Mogiana e os trechos ex-Araraquara. Portanto, colocar rede aérea em trechos em que ela já existiu, se isso já é difícil, imagine em trechos nos quais ela nunca existiu. Além do mais, a implantação da linha eletrificada é cara e teria que haver uma demanda bastante grande de passageiros para justificar esse investimento. Se o investimento em recuperação de vias e aquisição de material rodante é alto, coloque muitos mais milhões de reais ou de dólares aí para a eletrificação. Portanto, o modelo de linha eletrificada, considerando a extensão do estado de São Paulo, não é exatamente o possível. Ele pode até ser ideal, mas dadas as características atuais do sistema, não é possível. Dá para falar em eletrificação, por exemplo, na linha do Tique até Campinas? Dá, mas é um trecho pequeno. Você tem que considerar que Jundiaí já tem eletrificação e até Campinas seriam aí mais 40 quilômetros. Mesmo assim, um outro detalhe, não dá para pensar que os novos trens ou novas locomotivas, se forem eletrificados, seguirão os modelos dos atuais. Vamos imaginar que você pegue uma V8, restaure e deixe no brinco. Difícil, quase impossível. Se você levantar o pantógrafo de uma V8, eu já ouvi isso até de especialistas da área, ela derruba a rede da CPTM, porque o consumo é muito maior. Então você teria que ter locomotivas ou trens elétricos com um novo sistema de captação de energia, mais econômicos, que consumam menos para se adequarem ao sistema. Meu palpite: eletrificação pode ser uma realidade dentro das áreas que serão porventura atendidas pelo TIC, mas ela não vai funcionar em toda a extensão do estado de São Paulo. Uma outra opção interessante até certo ponto são as automotrizes ou litorinas, como esta que eu fotografei em Mairink, que hoje está salva no movimento de preservação da Sorocabana. Por que elas são interessantes? Porque é algo que cumpre aí a função de locomotiva e carro. É um carro motor, então a automotriz ela tem motores e ela tem ali o salão de passageiros. Esta que está aí fotografada, da Bud, uma automotriz a diesel, ela é interessante porque dá para rodar com um único carro. Você não precisa acoplar outros carros e aí você pode atender com as automotrizes regiões de baixa demanda. Além disso, existe uma vantagem na automotriz que é, obviamente, a possibilidade de rodar em dupla, em trio, acoplar outras ou outros carros. As automotrizes da Larga, automotrizes elétricas também Bud, que prestaram serviços na linha Santos Jundiaí, por exemplo, eram conjuntos de carros motores e carros reboques formados num total de 3, e você podia acoplar 2 automotrizes e formar 6 carros tranquilamente. É interessante por não depender de uma locomotiva externa,
pode ser elétrica ou pode ser a diesel, mas ela tem um certo limite. Se você tem carros de passageiros livres, você pode criar trens menores ou maiores, sem muito um limite de quantidade de carros. Você combina, você acopla esses carros, 2, 3, 4, 5, 10, enfim, a depender da demanda, e aí você tem uma locomotiva tracionando. As automotrizes são interessantíssimas por terem a questão de, como eu já disse, motor e salão no mesmo espaço, no mesmo carro, e são interessantes especialmente para linhas de menor demanda, onde você não vai ter aí um trem de 4 ou 5 carros, você pode colocar uma automotriz. Portanto, é um modelo viável e acredito que viável se ocorrer dentro da concepção de automotriz a diesel. Mais uma vez, não garanto a ocorrência, estou pensando nas linhas que nós temos. Linhas, por exemplo, de extremo, se você pensar ali Panorama, Dracena, Adamantina, finalzinho do tronco oeste, não é um trecho que vai ter a demanda que teria em Bauru ou Marília. Vai ter uma demanda menor, mas você pode colocar, ou poderia, se houver o interesse, de colocar uma automotriz rodando ali. Lembrando que a Bauru Panorama, Pradópolis Colômbia, ou as linhas mais a oeste da Sorocabana, estão inativas. Então, antes deveria haver todo um trabalho de restauro das linhas, refacção das vias, e, como eu já disse no vídeo anterior, se houver isso, a negociação com o transporte de carga. Resta saber se as concessionárias que operam cargas, principalmente a Rumo Logística, vai topar ter nas suas linhas também trens de passageiros, comutando ou segregando vias. Muito bem, diante de tudo que eu expus até agora, vamos pensar nos seguintes modelos. Trens unidade, diesel ou elétricos, mas claro, com muito mais conforto do que um trem da CPTM, para as áreas de TIC, para as áreas de intercidades, para o interior, fora desse domínio megalópole, cidades menores, poderíamos ter o modelo de locomotivas a diesel tracionando carros de passageiros, e aí você pode formar trens conforme a demanda, e para as linhas com menor circulação de passageiros, teremos o modelo das automotrizes. Mas, de novo, eu insisto, isto não é certo, não é uma coisa que vai acontecer, é uma possibilidade. Temos que considerar várias coisas. Considerar que haja o interesse das concessionárias em colocar trens de passageiros em suas linhas, ou considerar que o Estado vai fazer concessões ou parcerias separadas, considerar que essas linhas sejam viáveis economicamente para receber trens de passageiros, considerar que você terá que enfrentar o lobby do transporte rodoviário, que inclui empresas de ônibus, empresas de pneus, concessionárias de estradas, pedágios. Você está mexendo em toda uma estrutura. Nós estamos falando de quase 30 anos sem trens de passageiros e de uma macroestrutura rodoviária. Portanto, você vai acabar mexendo aí com gente grande. Considerando que isso seja possível, os trens podem voltar a rodar? Podem, mas falta um capítulo, que é o que eu vou tratar no terceiro e último vídeo. O modelo para que essas linhas existam. Será que é viável que elas sejam estatais, apenas privadas, ou no modelo de PPP, que é a parceria público-privada? Isso você vai descobrir no próximo vídeo. Estamos na nossa campanha dos 1000 inscritos. Traga amigos aqui para o canal, porque com 1000 inscritos eu começo a produzir o segundo mini-doc. E a gente se vê na próxima semana, tratando então da viabilidade e do modelo dessas linhas para possíveis trens de passageiros. Um grande abraço e até lá!